Ednete! Olá, minha amiglis, como você está? Estou bem, e você? Eu tô melhor agora, porque além da gente estar gravando o nosso Simbora Empreender, mais uma vez a gente escolheu um tema de extrema relevância para conversar com os nossos empreendedores que estão nos acompanhando e principalmente aprendendo muito com todos os nossos episódios, não é isso? Isso mesmo. E a temática hoje, Edi, é super importante. A gente vai falar sobre saúde mental no trabalho. Importantíssima, principalmente porque tudo na vida é equilíbrio e isso também funciona no meio dos negócios, não é isso? Isso mesmo. E criar um ambiente saudável é o primeiro passo para a gente evitar doenças como estresse, como a ansiedade, a depressão, o burnout, que são doenças que hoje estão afetando cada vez mais pessoas. Afeta a nossa mente, afeta o nosso desempenho e afeta também os nossos resultados. Por isso que a gente trouxe duas convidadas muito queridas e especiais para nos ajudar a entender como é que a gente pode conseguir esse equilíbrio na nossa vida e também nos nossos negócios, que ferramentas podemos usar e como é que a gente pode já de forma prática aplicar o que a gente está conversando aqui no nosso dia a dia. Por isso eu gostaria de receber aqui a Alda Caroline, doutora Alda Caroline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E também a nossa querida Ju Cavalcante, Juliana Cavalcante, da nossa unidade de gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada. Contem aí um pouquinho da história profissional de vocês duas, para quem está nos ouvindo entender que a gente sempre traz pessoas especialistas nos temas que a gente traz aqui para vocês. Então, contem um pouquinho da trajetória profissional de vocês. Então, eu me apresento como psicóloga do trabalho, né? E ser psicóloga do trabalho foi um caminho até eu conseguir entender o que era a diferença entre ser uma psicóloga convencional e ser uma psicóloga do trabalho. Eu comecei, acho que tem um dado legal, importante, nós somos contemporâneas, estudamos juntas, e eu comecei fazendo psicologia, na verdade, eu tive a opção de fazer outro curso, né? Eu comecei fazendo psicologia e direito. E aí, eu faço o quê? Para fazer bem feito, faço psicologia. E daí fui estudar psicologia, mas sempre quis estudar psicologia voltada para as relações humanas no trabalho. Tanto que na área de direito, eu tinha certeza que eu iria para a área de trabalho. E na graduação inteira, voltada para essa relação, né, de estudar o trabalho. Comecei a trabalhar na área de consultoria, de atividades voltadas sempre para saúde e qualidade de vida no trabalho, né? Esse era o meu foco e saí um pouco da vertente da psicologia organizacional, na área mais de treinamentos. Eu fui muito mais para uma vertente que me levava a esses estudos, né? E aí eu fiz um mestrado na área, fiz um doutorado na área e decidi abrir uma empresa na área de saúde mental e trabalho. E nessa eu me tornei empresária, né? Eu digo que eu decidi abrir, eu me tornei uma empresária, porque psicologia você não é preparado para isso. E aí me tornei uma empresária e, né, nesse campo de saúde mental e trabalho. Então, hoje somos um instituto na área de saúde mental e trabalho. E comecei a empreender nesse cenário. Gostei de ser empreendedora. E aí eu tenho outros investimentos que não são só na psicologia, porque eu acredito muito que a gente pode produzir um trabalho saudável, um trabalho de relações humanas, sociais. Então, hoje eu empreendo, eu tenho a área de cafeteria como empreendimento também. Eu sou investidora em outras áreas no campo imobiliário, por exemplo, porque eu descobri que ser empresária, para mim, não era só uma fonte de renda, uma outra fonte de renda. Era, sobretudo, para ensinar também e aprender também como tratar pessoas, né? Então, eu lembro que era uma das coisas que eu mais, assim, se eu posso contribuir, por que eu não contribuo fazendo? Então, hoje eu tenho hoje o Instituto está em expansão, então eu estou treinando a minha equipe para estar necessariamente sem a minha pessoa como o centro, né? Que quando a gente começa como pequena empresária, ali você vai sendo o centro mesmo. Então, hoje eu estou nessa fase de expansão. Os outros negócios eu já abri não mais com essa minha cara. Isso foi também um exercício muito forte como empreendedora. Eu acho que foi um movimento muito importante na minha carreira, né? Porque como psicologia, a cara era eu. E aí, nos outros cenários de investidora, de proprietária, eu não era a figura. E aí, como vender, né?
Então, eu aprendi muito nesse campo do empreendedorismo. Eu digo que eu estou me tornando uma empreendedora. Todo dia eu aprendo, todo dia eu penso o que eu não quero, né? Também o que eu quero, porque além de empreender, eu penso que empreender tem a ver com projeto de vida, né? Sobretudo, eu quero ser feliz. E aí, como consequência disso, o que é que vem? Como é que vem? Então, hoje eu digo que eu sou empreendedora nordestina, com doutorado, né? Então, eu sou uma empreendedora cientista. E, então, tem toda uma desmistificação da própria ciência, né? O que é que você vende, Alda, no Instituto? Eu vendo ciência, eu vendo instrumentos de pesquisa, e eu empreendo nessa área. E isso é muito difícil, porque nem sempre as pessoas querem comprar ciência, nem sempre as pessoas querem comprar esse tipo de serviço. Então, como uma empreendedora, eu tenho aprendido bastante a me posicionar no mercado. Boa! E você, Ju? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todas vocês. Assim, encontrar com a Alda realmente é um reencontro. Nós nos vimos, eu acho que há mais de 10 anos. E nos formamos há 16 anos. Então, tem muito tempo. E, assim, encontrar com a Alda depois de toda essa trajetória tá sendo aqui é um o reencontro? presente. Tá, o reencontro sério? Oh, que legal! Então, aí, tá vendo, Débora? O nosso podcast também é um espaço de reencontros. Que bom! Ficamos felizes. E é um espaço de reencontros com muitas possibilidades, porque desde que a gente se reencontrou, começou a trocar figurinhas. Isso mesmo. Nós fizemos caminhos separados, mas muito parecidos. E aí eu vou contar um pouco da minha trajetória. Vocês já me conhecem, que eu também sou do Sebrae. Eu me formei com a Alda em psicologia e o meu percurso, diferente do dela, eu iniciei pela clínica, pela psicoterapia. E então, logo em seguida, eu entrei no Sebrae como trainee. Então, eu tive essa grande oportunidade do Sebrae RN, entrei como trainee, recém-formada, com um espaço lá já direto na gestão de pessoas. E foi quando eu comecei a me inquietar, como a Alda também passou por isso, a entender o que é psicologia organizacional. Então, eu tenho 16 anos de Sebrae, 16 anos de formada, analista lá da gestão de pessoas do Sebrae, e eu sou muito apaixonada por aprendizado. Então, eu estou sempre estudando e sempre procurando. Eu acho que minha missão passa muito sobre o desenvolvimento humano. Então, eu estou sempre ajudando as pessoas a se desenvolverem. Então, lá no Sebrae, eu tenho toda essa carreira voltada para o desenvolvimento de habilidades, para capacitações. E tenho um pezinho também fora do Sebrae na psicologia clínica e na arte, que é uma coisa que eu sou completamente apaixonada também, que surgiu na minha vida há menos tempo, mas que sempre esteve lá. Então, eu sou psicóloga, sou artista de pintura em porcelana, eu sou especialista em psicologia organizacional, humanista existencial e gestaltoterapeuta. E, por conta do Sebrae, eu consegui desenvolver esse olhar mais teórico para a questão do empreendedorismo, porque lá eu fui também me tornar especialista para poder entender a missão do Sebrae. Eu fui me tornar especialista em gestão de pequenos negócios e gestão estratégica de pessoas. Então, eu tenho esse caminho aí, tentando unir tanto a missão do Sebrae como minha missão de vida e também as minhas paixões. Então, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre como isso traz o significado e o sentido do trabalho. Incrível. A gente, inclusive, brinca que Ju é a nossa reitora, né? Porque todas as nossas capacitações, né? Todos os nossos aperfeiçoamentos, né? Enquanto colaboradores Sebrae, passam pela UGP e Ju é a pessoa que nos auxilia nessa estruturação. E, gente, quando ela fala que é artista em porcelana, é verdade, viu? Eu sou cliente dela. Múltiplos talentos, nossa amiga Ju. Eu sou cliente da Ju, inclusive dei um presente muito especial que veio através das mãos dela e, assim, foi um presente muito incrível de um momento muito importante, né, Ju? Obrigada por estarem aqui. E a família toda, viu, Edinete? É talento nato de família, talento nato, né? De família. E aí, Ju, interessante que ela herdou esse talento dela da avó dela que fazia porcelana, né, Juju? Foi. Eu digo que foi o maior presente que eu ganhei na minha vida, foi o da minha avó. E eu já tinha tido uma intuição, conversando com uma amiga que era muito intuitiva, e aí ela falou, você vai ganhar um presente muito importante de um dos seus avós. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que será? Não fazia ideia. E aí, anos depois, minha avó
Eu tinha acabado de me mudar e estava naquele momento de fazer a casa virar um lar, né? O aconchego, eu gosto muito de decoração, de arte. E aí ela disse, minha filha, eu vou te dar umas peças minhas que eu pintei em porcelana e eu quero muito te dar todo o meu material, porque eu acho que você é a neta que vai ter habilidade para seguir com essa tradição. E aí foi quando eu pensei em aprender, eu nunca tinha feito pintura em porcelana, já tinha feito outros tipos de arte desde pequena, e foi uma paixão imediata, assim. Foi mais uma coisa que meio que me trouxe, resgatou algo de mim que já fazia sentido também. Que massa. E aí, já falando desse contexto de múltiplas habilidades de vocês, que ambas empreendem em diversas áreas, como é que vocês foram atraídas para a psicologia? O que é que fez vocês decidirem, não, eu vou seguir pelo caminho da psicologia, minha vida profissional vai ser ligada à psicologia? Como é que isso começou? Eu tive eu digo que eu tive a oportunidade de escolher, né? Porque eu comecei psicologia fazendo direito também. Então eu comparei, né? O que é que eu quero, como eu quero. E obviamente eu brinco dizendo assim, eu acho que eu teria sido uma excelente advogada, mas eu acho que eu sou melhor psicóloga. Boa. E aí é muito... A psicologia, na nossa época, ela trazia dilemas muito importantes socialmente. Hoje ela traz, obviamente, não deixa de trazer. E aí eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de pensar em como contribuir socialmente para as pessoas, para a vida, para a realidade, para o mundo. E a psicologia tem esse campo muito diverso. Então, se vocês olharem, a psicologia ela atua desde uma psicoterapia, a psicologia está na escola, a psicologia está em todos os lugares, de uma forma muito sutil, às vezes, mas muito assertiva, quando bem utilizada. Então, a minha escolha ela não foi difícil, ela foi uma escolha muito apoiada, né? Também familiarmente falando. Eu sou filha de comerciante, é óbvio que eles queriam que eu fosse comerciante, no final acaba a gente sendo agora um pouco no empreendedorismo, mas eu encontrei a psicologia a partir, comecei os 2 cursos e aí eu disse, não, eu estou gostando mais desse, penso que esse vai me trazer um valor social ali importante e eu fui reencontrando lugares e os lugares também foram me encontrando, né? Eu tive as possibilidades de estagiar. Eu fiz estágios importantes. Eu lembro que um dos estágios definidores que eu fiz foi num setor chamado ambiência organizacional. Ninguém tinha nem esse nome na época. E eu disse, isso não é um RH? Não. Isso não é um DP? Não. Isso é uma ambiência organizacional. Então, eu aprendi muito na Petrobras, no período. E eu fui encontrando lugares que foi me colocando a uma psicologia mais do futuro, né? A psicologia vai ser traçada para aquele futuro. Então, acho que isso foi muito importante para a minha decisão e para os meus espaços de vida. Foi pensar o mundo como ele é hoje. Eu conseguia visualizar onde a gente poderia contribuir. E aí isso foi definidor para a minha escolha, né? Quem trabalha comigo brinca dizendo que eu sou o futuro, porque eu sou muito de olhar, né? E aí minha equipe tem que ser muito meu presente. Porque, de fato, eu fico muito... E aí a psicologia me fazia olhar o futuro. E eu gostava dessa possibilidade de me ver fazendo coisas no futuro que ali não dava, mas eu dizia assim, daqui... E é isso, tem muita coisa com ciência, né? Eu gosto dessa coisa de ser cientista, de ser pesquisadora. É o que você vai encontrar. Como é que você vai encontrar? Então... Tanto que a minha empresa hoje ela é baseada muito em pesquisa, porque é a coisa de o que é que eu vou fazer agora, para o que é que a gente vai encontrar, para o que a gente vai prever daqui, né? Como é que vocês vão conseguir? Então, eu fico muito feliz quando eu chego numa equipe e digo assim, a gente tem esses indicadores, vocês podem trabalhar com isso, porque isso dá a visão de futuro para a empresa. Então, foi essa característica minha que me fez... Eu me encontrei na psicologia. Incrível, Alda. E você, Ju? Como foi que a psicologia te escolheu? Você escolheu a psicologia? Eu acho que foi uma escolha mútua, assim, porque psicologia era a minha primeira opção. A minha segunda opção, que eu pensei na época, era arquitetura, que tinha muito a ver com essa parte do lado artístico, né? Que eu sempre me identifiquei. Mas quando eu realmente fui e me decidi, a psicologia falou mais alto. E eu acho que ao longo do curso e ao longo da minha trajetória, eu fui encontrando formas de entender o que é que me chamava, que chamado era esse que eu tinha na psicologia. E hoje eu vejo muito que, independente da atuação da psicologia, ela traz muito para mim essa relação do indivíduo
com ele mesmo, o indivíduo com a equipe que ele está, com a família, com o relacionamento, com os ambientes que ele está inserido e, de uma forma macro, o indivíduo com o mundo. Então, quando eu penso tanto na psicologia do trabalho quanto na psicologia clínica, eu acho que é muito essa busca que eu tenho do que faz sentido, de o que é que, para mim, traz um significado e tentar facilitar esses relacionamentos para que as pessoas consigam cada vez mais agir nos relacionamentos de uma forma mais autêntica, de uma forma mais segura, de uma forma que permita possibilidades. Então, eu acho que até quando eu penso na porcelana, eu trago muito a arte para essa questão de eternizar memórias, eternizar momentos, eternizar o significado daquilo que está ali naquela peça. Então, acho que o que pega mais para mim é a questão do relacionamento. Incrível, né, Di? Muitos aprendizados em 2 perguntas só. Pois Imagina a gente ainda tem o podcast aqui. inteiro. Exato. Daqui para terminar esse podcast, imagine o que, muita nos aguarda. Boa. E aí, assim, puxando para esse lado empreendedor, né, Alda? Você teve alguma dificuldade na sua jornada como empreendedora? Assim, quais foram os principais desafios que você enfrentou quando você decidiu empreender? Foram inúmeros, ainda são, né? São desafios muito formativos. A minha formação não me prepara muito para esse cenário, mas eu digo que eu sou muito curiosa, né? Então eu vou buscar, e aí eu vou buscando redes, né? Mas um dos maiores desafios que eu penso hoje é a gente encontrar rede relacional técnica. Né? Porque muitas vezes você aprende depois de ter errado muito. Então, se eu tivesse tido algumas orientações anteriores por uma rede relacional técnica, então o que vocês fazem hoje com os podcasts, o que o Sebrae oferece hoje, ele é muito importante. Eu lembro que a nossa empresa passou por um projeto do Sebrae de inovação e deu muita visão do que a gente... E hoje a gente está em fase de expansão, né? Hoje a gente não está mais em Natal. E eu lembro que eu perguntava para a consultora de vocês, mas como é que a gente vai expandir? A gente faz o que, Lauda? Você já está no futuro. Eu disse, eu sou do futuro. Então, uma das dificuldades era fazer essa... Eu acho que também as questões mais burocráticas da gente, enquanto pequeno empresário, a gente sofre muito, né? Eu digo que eu abri um ano antes da pandemia, eu sobrevivi à pandemia e eu cresci pós-pandemia. Então, isso foi a maior vitória que a minha empresa teve. E eu abri um outro negócio pós-pandemia. E aí, obviamente, eu abri porque tinha capital de giro, porque tinha apoio técnico, mas é um desafio muito grande para quem não tem capital de giro, para quem não tem suporte técnico, porque mesmo eu tendo tudo isso, há desafios do nosso cenário social, econômico, político. A gente está vendo aí o pessoal no Rio Grande do Sul, como é que eles vão se reerguer, por exemplo, os pequenos empresários lá. Quem esperava que a pandemia ia produzir toda aquela consequência? Então, eu acho que a gente vem de um cenário de país que ainda precisa apoiar muito em termos até formativos. Eu acho que a gente precisa formar pessoas com essas características, já que o mercado, em termos de rentabilidade, diz que a gente move um país. Né? Então, eu penso que o desafio o conhecimento ainda fica muito longe, ainda tem muitas coisas que são um pouco superficiais, né? Eu sei que é muito da troca dos relacionamentos, eu considero isso. Ao mesmo tempo que a internet nos ajuda, ela às vezes nos atrapalha com muito conhecimento que às vezes não vai ser eficaz para o meu negócio. Há um discurso do empreendedorismo, às vezes, que você precisa superar todas as barreiras, isso é um pouco complicado, né? E aí eu acho que o grande desafio é a gente acreditar que sim, que a gente pode, mas a gente precisa estar preparado. E aí são canais que nos preparem. Acho que esse é o desafio, ter canais mais presentes de preparação, porque a própria formação hoje, aí eu não falo só de uma formação, eu sou docente, né, também. A formação tanto das universidades quanto as formações técnicas, elas precisam estar mais nesse espaço do empreendedorismo como mote negocial e não como mote de salvação da humanidade, como negócio. E aí, como todo negócio, ele tem seu início, ele tem um meio, e se não for bem orientado, ele pode ter seu fim muito, muito precipitadamente. Eu queria até, inclusive, Alda, fazer um contexto disso que você acabou de falar. Porque me chamou muita atenção quando você disse assim, eu comecei a empreender em um contexto,
né, que foi antes da pandemia. Eu sobrevivi à pandemia e eu cresci na pandemia, que são 3 contextos bem diferentes, a gente sabe disso. Isso. E já queria fazer até um link, Alda, com outra pergunta, que é exatamente entendendo esses contextos diferentes, esses desafios diferentes. O que vocês hoje, enquanto profissionais da área, percebem como problemas que afetam as pessoas no ambiente de trabalho? E quando eu digo pessoas, não são só colaboradores, não só equipes, mas também como líderes, não é? Gestores, empreendedores que são líderes. O que vocês percebem hoje que nesse contexto que a gente vive realmente um mundo bem diferente, né, com outros desafios, e desse contexto que se criou, o que vocês percebem que mais afetam hoje o ambiente de trabalho? Tem algumas coisas muito importantes que eu percebo que a pandemia nos trouxe. Assim, eu estava olhando uma atualização de dados. Em 2022, nós tivemos 165 doenças a mais relacionadas ao trabalho postas em documentos oficiais. Isso significa que elas não saíram da pandemia 165 doenças a mais. Significa que elas não eram manualizadas, que elas não eram cientificamente sistematizadas. Nós tivemos a pandemia, eu uso muito a analogia, que ela tirou o tapete e o lixo foi lá e a gente teve que organizar a casa. Então, a liderança ela teve que lidar com problemas que ela ia esperar 10 anos para acontecer. 10, 8 anos. Ela teria mais tempo, ela teria tempo de ter se preparado, ela teria... E aí, uma das minhas palestras no Instituto é liderança é a porta de entrada da saúde mental. E é sim. Para ela mesma, enquanto liderança, e para o outro que é liderado. Então, o mundo do trabalho ele mudou de um cenário muito rápido, que ele iria levar um pouco mais de tempo, e algumas questões que estavam mais veladas, mais ocultas, elas explodiram com mais intensidade, porque os elementos de finitude, eles ficaram mais fortes. Então, você começou a se questionar, será que eu quero trabalhar com isso mesmo? Uhum. Será que eu vou passar a minha vida inteira não fazendo o dom que eu tenho? Será que não dá para conciliar esse dom com minha atividade formal? Será que eu... E aí, isso tudo veio à tona. As pessoas também se lutaram. Teve um grande luto coletivo e isso fez eu pensar assim, e se minha vida acabar amanhã? Eu estou sendo feliz, eu estou trabalhando com o que eu quero. Então, tudo isso provocou mudanças de desenvolvimento humano, a gente enquanto humanidade, e isso provocou mudanças irreparáveis, irrevogáveis. Não volta mais, o mundo do trabalho não volta mais a ser o que ele é. Eu faço muita consultoria para órgãos que têm trabalho home office. Aí eles dizem assim, mas Alda, o home office. Eu disse, olha, é daqui para cá. Não é do home office que não vai. Já está tendo, o que a gente vai fazer com isso? Então, são dilemas que a gente vai precisar enfrentar. E aí esse cenário muda ao ponto de dizer assim, você não tem como mais negar algumas situações de assédios, você não tem como negar algumas situações de discriminação racial, discriminação etária, e sobre essas situações que a gente teria um pouco mais de tempo, talvez como nossas avós resolveriam com mais sutileza, com mais delicadeza, eu costumo fazer essa analogia. Hoje vai resolver como as nossas mães, nossos pais, ou até como a geração da gente. Vamos embora resolver agora. Uhum. Vamos sentar, conversar Vamos e resolver. sentar e conversar e resolver. Não tem como mais. E aí, eu lembro que semana passada eu fiz uma reunião com uma gestora e ela disse assim, Alda, ela usou essa palavra, não tem como mais a gente ficar assim. Eu disse, ótimo, é essa frase que a gente vai utilizar todas as vezes que a gente precisar tocar nesse assunto sofrido e dolorido. Não tem como mais ficar assim. E aí ela disse, eu estou incomodada. Eu disse, há quanto tempo você está incomodada? Ela, há 8 anos. Eu disse, então pronto, vamos parar, pensar e ver o que é que a gente vai fazer. Então, é isso, não tem como. É um cenário que diz assim, ou você faz, ou alguém vai fazer por você. Ou vai vir um líder que vai arriscar a carreira dele, como eu arrisquei várias vezes as minhas consultorias, tendo que dizer, às vezes, mapear cenários difíceis, cenários complexos, mas meu papel era esse. Talvez seja essa uma escolha que eu fiz, né? Quando eu sou consultora, eu posso falar. Eu não tenho um vínculo ali empregatício que não, eu sou contratada para falar, para ter conversas difíceis, para ter diálogos mais complexos, né? Então,
Eu penso que o mundo do trabalho mudou ao ponto de que a gente não vai mais adiar todas essas conversas. A gente pode ter pausas, a gente pode ter pequenos delays ali, mas a gente vai precisar falar. Eu acho que até trazendo um pouco isso da analogia de ter tirado o tapete, né? Assim, tirou de debaixo do tapete. É como se a gente não conseguisse mais não olhar para aquilo que incomoda, para aquilo que me traz uma inquietação, que me traz raiva, que me traz tristeza, que me traz uma vontade de mudar, uma vontade de fazer alguma coisa diferente ou de agir de uma forma diferente. E aí, tanto as organizações como, principalmente, os líderes, eles não tiveram tanto tempo, assim, parece que acelerou demais com a pandemia, e aí a gente não tem como não olhar para isso. E agora que eu estou olhando para isso, o que é que eu faço? Então, é muito estar de frente para uma crise existencial, e aí eu vou olhar para essa crise como uma possibilidade de abertura, ou eu vou tentar colocar debaixo do tapete de novo? E quais são as consequências de uma coisa e da outra coisa? Eu brinco com a liderança dizendo assim, estão chamando vocês para correr, mas não prepararam vocês para a corrida. Estão dizendo que vocês têm que correr 10 quilômetros, mas ninguém fortaleceu os músculos de vocês. Eles começam a rir. E é verdade. Eles estão sendo convocados a correr, mas eles ainda só sabem caminhar. E aí é importante ensinar as passadas corretas, né? Quem corre sabe que você é preparado para correr, você tem a passada correta, você tem o ritmo, você tem... A liderança precisa passar por isso. E eles estão caminhando eufóricos, às vezes cansados, sem saber. Porque muitas às vezes não sabem que precisa ser preparado para correr. Às vezes essa falta de direcionamento, inclusive, traz mais ansiedade ainda, né? Traz mais preocupação, e isso acaba muitas vezes vendando os olhos do empreendedor que fica naquele 8, né? Naquele ciclo infinito. O que é que eu faço para resolver, mas eu não sei resolver? Como é que eu abordo a equipe? Como é que eu mudo esse contexto que a gente está hoje? Então, talvez também contribua essa falta de preparo, né, Alda, para esse sentimento de impotência, essa ansiedade em resolver e não saber como. E sobretudo, porque saúde mental não é um tema que a gente não aprende nas escolas sobre saúde mental. É verdade. Não. É verdade. Então, quando que a gente se depara com saúde mental? No momento mais difícil, quando algum episódio ou alguma situação em nossas vidas ou na vida de alguém muito próximo a nós, porque é um tema também muito tabu ainda, hoje a gente já está, né, já começa a falar mais, mas é um tema que você tinha vergonha de falar, você não... Né? Eu lembro que na minha família eu tenho uma tia que ela tem problema de saúde mental, ela se comporta como uma criança, e aí eu lembro que a gente criança dizia assim, pode sair com ela... Porque era destoante, ela adulta tendo comportamento de criança. E aí hoje a gente entende que ela é a nossa família. Com a criança, ela tem 80 anos, com a criança, com a senhora de 80, mas a criança de 8 que habita nela. Então, mas isso era difícil de entender. Mas, mesmo não entendendo o diagnóstico, eu lembro que era uma família muito acolhedora, que ia passear com ela, que levava ela para o restaurante. Eu tenho essa imagem do meu pai levando ela para o restaurante, da gente indo para a piscina com ela, indo para a praia com ela, mas o olhar era diferente. E a gente perguntava ao meu pai e à minha mãe por que eles olham diferente. E eles tinham dificuldade de explicar que ela tinha uma deficiência, né? E ele só dizia assim, é porque ela se comporta como vocês. Então, era difícil falar, né? Era difícil explicar, mas acolher... Não precisa de explicação para acolher, né? A gente pode acolher com olhar, com a inserção. A gente pode acolher. E aí, puxando muito, Ju, para o que você falou das consequências, e Alda também, né? De que maneira isso afeta, né? Assim, quais são as consequências de tudo isso que vocês falaram? E da parte da saúde mental, como vocês já explicaram muito bem, para o desempenho individual, né, daquele profissional e da organização como um todo, né? Qual é o reflexo disso? Eu acho que principalmente trazendo a questão do que tem mais surgido, que eu vejo, pelo menos assim, nos ambientes que eu passo, é muito essa questão da exaustão. Assim, de você se sentir esvaziado, e esse vazio você não consegue explicar direito, mas é um sintoma
tanto físico quanto psicológico. Assim, tem muitos sintomas que são físicos e tem muitos sintomas que são psicológicos. E aí mistura tudo e você só sente que existe algo que está faltando. Então, algo que você não consegue mais fazer e que antes você fazia com muita facilidade. As suas coisas rotineiras, você sente muita dificuldade de fazer e, ao mesmo tempo, começa a perder o sentido, muitas vezes, com relação às amizades que você tinha no trabalho, com o próprio trabalho em si, você começa a questionar. E aí traz muito essa questão do esvaziamento e da mudança de como eu lido com isso. Então, muitas vezes, a pessoa está naquele piloto automático, fazendo, e ela não consegue mais processar aquilo naquela velocidade, que acho que a pandemia, antes da pandemia, já era tudo muito automático e rápido, mas depois da pandemia, parece que intensificou ainda mais. Até os áudios do WhatsApp, você está colocando ali na velocidade 2 para poder dar conta de tudo. E aí isso traz um prejuízo, não só físico, mas principalmente das relações. De eu me sentir mais cansada, de eu me sentir mais irritada. Às vezes eu sou ríspida e depois eu noto que fui. Às vezes eu não noto que fui, eu não noto que minhas relações estão mudando. E aí, o que começa com insatisfação no trabalho, muitas vezes se desdobra numa insatisfação em casa. E aí isso prejudica a forma como eu consigo perceber como é que eu estou lidando com tudo isso, como é que eu estou me sentindo. E isso vai numa escala que chega um momento que você não consegue mais lidar. É como se a sua energia acabasse. A alta performance hoje, ela é discrepante para o biorritmo de vida que a gente tem hoje. Ela é feita para a gente não cumprir. Porque se a gente pensar assim, Alda, você está dizendo que a gente não tem que ter alto desempenho? Não, eu acho que a gente tem que ter um bom desempenho. É muito bom ser reconhecido como um bom profissional, mas se a gente for pensar quantas horas a gente tem que dormir para estar bem, quantas horas a gente tem que ter de descanso, de atividade física, de ócio, de não fazer nada. Então, ela não tem uma conversa. O biorritmo de vida que a gente precisa hoje para ser saudável, ele não conversa com o conceito de alta performance, que aí a gente deveria falar só de performance. Porque performar tem a ver com entrega de um trabalho bem feito, que, em certa medida, quando eu entrego muito bem feito, algumas vezes a consequência vai ser alta performance. Mas a alta performance não pode ser a normalidade. Ela é consequência de alguns eventos. Quando ela passa a ser a normalidade, a naturalização, ela vira uma patologia. Primeiro, ela vira um sofrimento. Caramba, estou cansada. Aí tem um conceito de exaustão e desgaste mental, que diz assim, sabe aquela coisa que você passa o final de semana, cansei, menina, eu estou tão cansada. Aí você passa outro final de semana e eu estou tão cansada. E você tira férias e eu ainda estou tão cansada. Aí o teu biorritmo, ele não está mais sendo compensatório à tua performance. Então, você tem que parar para pensar. Por isso que a gente, hoje tem uma terminologia bem recente, que eles falam de burnout e burnout. Na verdade, não existe burnout. Essa é a minha opinião minha como cientista. Existe burnout e existe desgaste. Porque é como se eles quisessem querer nomear o desgaste como burnout. Não é. Desgaste é desgaste. Não precisa inventar uma palavra nova. É desgaste mental. E burnout é um desgaste mental em excesso relacionado à sua profissão com 3 sintomas de síndrome. Você despersonaliza quem eu sou. Você fica um pouco cínico no seu trabalho, que aí você começa a tratar de forma mais desumana, e você está exausto daquilo. Então, às vezes, você encontra profissionais de saúde que habitualmente desenvolvem burnout. Que profissional de saúde mais ignorante, mais, sei lá, ele não me tratou bem. Será que ele não está passando por esse período? Às vezes não está, não, e às vezes está. Mas o burnout, primeiro, ele dá em profissional extremamente comprometido. E burnout e alta performance é preditor de burnout. Então, é um ponto que a gente precisa pensar. Falar de alta performance hoje é muito perigoso. Agora, falar de performance, como você performa, falar de trabalho bem feito. Não tem um ditado que eles dizem, até o pessoal de CrossFit diz muito isso, dobra a meta está aberta, não é? Eles dizem um negócio assim, dobrou a meta ou a meta está aberta.
isso é perigoso, porque se eu me esforcei ao ponto de entregar e alguém vai dizer assim, essa pessoa pode mais, mas será que eu consigo mais? Será que eu não devo ter um tempo maior para me preparar, né? E aí isso vai, o que é que eu vou abdicar aqui? Quanto tempo eu não tenho mais com meu filho de 3 anos, que ele só vai ter 3 anos uma vez na vida, né? O que é que eu vou deixar de fazer ali? Então, não é um discurso sobre não entregar o trabalho, é sobre o discurso de como eu entrego o meu trabalho bem feito. E aí isso a gente precisa... A liderança precisa rever, os empresários precisam rever, né? A Europa já está revendo o tipo de contrato de trabalho, de trabalhar 30 horas, de trabalhar 5 dias na semana, não entrega mais, não rende mais, e aí os estudos estão apontando, sim, entrega mais, produz mais. Isso não quer dizer que você passar 8 horas, 10 horas, você vai entregar melhor. Então, os instrumentos, os recursos, a forma de avaliar, elas precisam ser outras, porque a entrega midiática é outra, a entrega produtiva é outra. Então, falar em performance hoje é falar em medir de forma diferente, não é falar em retirar a avaliação, não é sobre isso. É como é que eu posso medir isso? Se eu estou no home office, é você olhar se a pessoa está 8 horas ali no sistema logado? Não, não é sobre isso. É você olhar se a pessoa está trabalhando no home office lá em Recife, na casa da avó dela? Você não disse que era home office? Ela pode estar na China, meu amigo. Ela só tem que lhe entregar. Houve várias denúncias de home office que as pessoas não estavam na sua cidade de origem. Gente, legalmente isso precisa estar melhor respaldado, porque se está dizendo que eu posso fazer a entrega, né? Então, no contrato de trabalho tem que estar dizendo, você não pode sair sem, porque você tem que estar à disposição. Se isso não está, a pessoa não está descumprindo com... Então, o que eu estou trazendo? Dilemas do mercado de trabalho que vão colocar a performance como um ponto de debate que, na verdade, não está debatendo performance, está se debatendo contrato, vínculo, organização de trabalho, condições de trabalho. Eles colocam a performance como a ponta do iceberg ali, mas não é sobre performance, é sobre a estrutura de organização dessa atividade de trabalho, né? E interessante, meninas, vocês trouxeram 2 pontos bem importantes. Vocês falando e eu retomando ao que eu escuto dos empresários, ao que eu vivo no dia a dia. E Ju falou dos sintomas físicos e mentais que estão interligados, né, Ju? Não tem como um estar separado do outro. E a Alda falou de alta performance. E aí a gente já entra na nossa próxima questão, que é importantíssima, meninas, é inclusive aproveitar, você empreendedor, empreendedora que está nos acompanhando. Nós estamos com 2 especialistas aqui e hoje, devido à informação estar disseminada, a gente precisa, inclusive, né, meninas, ter um filtro para essas informações, porque a gente escuta muito. O seu desempenho, a sua performance só depende de você. Você Sim. que precisa ter foco, você precisa trabalhar o seu planejamento, a sua produtividade, você não pode procrastinar, porque só depende de você a sua produtividade, o seu alto desempenho. Tem muita gente vendendo fórmulas e métodos na internet, mas que a gente sabe, meninas, que vai muito além disso. Sim. Não é um método, não é uma rotina, tem muito mais coisa envolvida e cada contexto é um contexto. Então, já entrando na nossa próxima pergunta, de que formas práticas vocês, na especialidade de vocês, podem indicar para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, para melhorar isso, esse ambiente, tornar esse ambiente mais saudável, esse dia a dia mais equilibrado com todos esses desafios, com técnicas, com orientações de efetivamente profissionais da área que entendem o que estão falando e que essas pessoas possam já aplicar isso no seu dia a dia e sentir uma melhora e uma suavização dessa loucura toda que é o nosso dia a dia. Recentemente eu lembrei eu trabalho muito na área num campo que chama comportamento seguro. E aí eu lembrei de uma sigla chamada DDS, que é Diálogos Diários de Segurança. Não pode durar mais que 10 minutos, porque eles precisam ir para campo e são atividades de alto risco. E eu lembro sempre do DDS, porque ele diz assim, a gente não tem tempo de fazer reunião. Você tem sim. Por quê? Porque no campo do comportamento seguro, por exemplo, a gente precisa repassar todos os riscos, tudo que tem que ser feito. Reunião não é algo que tem que ser prolongado. Não é algo que precisa ser todos os dias, às vezes, mas orientação, ela precisa ser dada todos os dias. Então, se a gente pensar assim, eu tenho uma pequena empresa, né? Eu tenho 10, 20, 30 funcionários. Você tem um número
importantíssimo, inclusive melhor, de você lidar ali, porque você tem um número menor. Então, em que medida você tem escutado essas pessoas? Você tem tido esse hábito? Você tem tido o hábito de eleger quais são os problemas que elas trazem e depois retornar para saber se aqueles mesmos problemas avançaram, diminuíram. E aí eu estou dando orientações basilares que a gente pode fazer no dia a dia sem ter investimento nenhum, muitas vezes. Só mudança comportamental, né? Eu estou tendo cuidado na hora de selecionar essas pessoas. Será que essas pessoas têm os mesmos valores que hoje a minha organização tem? Isso é um ponto importante, porque se ela não tem, como é que ela vai se desenvolver? Como é que elas vão se manter? Então, eu vou perder um tempo muito grande. Às vezes, a pessoa não tem o perfil da área de varejo. A gente tem uma dificuldade imensa para a área de varejo. Né? Eu sou empresária na área de varejo e a gente passa 3, 4 meses para achar uma pessoa para atendente de cafeteria, por exemplo. Porque, de repente, você contrata, vai ter muitos, mas com 3 meses ele sai, a pessoa. Então, tem que amar o cheiro do café. Você tem que saber se essa pessoa tem propósito para isso. Porque ninguém vai querer trabalhar a quantidade de trabalho que tem no varejo se ela não amar o produto que ela vende. E aí eu não estou falando também que você só precisa fazer aquilo no seu trabalho. Eu estou falando, eu gosto de trabalhar com criança. Eu gosto de trabalhar com café. Você precisa identificar nessas pessoas. Então, a porta de entrada para a tua empresa, como é que tá? É igual a porta da casa da gente, né? Tá bonita, tá com flores, tá com plantas ali. Precisa. Então, muitas vezes o pequeno empresário acha que a gente precisa ter um alto investimento inicialmente. Eu penso que são passos gradativos. Por exemplo, falar de saúde mental hoje é para um RH já preparado. É para um RH que já existe, porque tem que ter a técnica e a sutileza, mas falar de relacionamento interpessoal, de acolhimento, não precisa necessariamente você ter um RH para isso. Você precisa treinar as pessoas que estão ali, né? Porque RH são as pessoas, gente. Quem cuida de gente somos nós. Então, eu penso que falta adotar no cotidiano práticas mais saudáveis para a saúde da organização e para a saúde das pessoas. Do mesmo jeito que a gente adota uma prática financeira, de pegar uma planilha no Excel e acompanhar se aquele número melhorou, piorou. Tá, se eu estou tendo um alto índice de conflito, fofoca, está melhorando, está piorando. Se eu estou tendo um alto índice de afastamento. Eu tenho muitas mulheres aqui no meu ciclo, né? A gente tem uma questão de gênero muito forte na saúde mental. As mulheres adoecem mais que os homens, porque são mais sobrecarregadas. Então, se minha empresa é só de mulheres, o que eu estou fazendo por elas? Até porque, se sua empresa é só de mulheres, o seu produto vende mais para mulheres. Então, você precisa cuidar mais das suas mulheres. Então, são pequenos elementos que o pequeno empresário pode perceber, né? Pode notar, se envolver mais nas decisões da empresa. Eu lembro que a gente deu uma devolutiva há algum tempo atrás, aí a gestora disse assim, mas nem todo mundo tem que se envolver em tudo, não. Eu disse, mas eles não estão pedindo para decidir se vende ou não vende a empresa. Eles estão pedindo para você simplesmente para dizer assim, essa mesa aqui, eu vou fazer o meu trabalho bem, ou ela tem que descer um pouquinho mais, porque eu passo 8 horas aqui. Ele está pedindo isso para você. Então, muitas vezes, é a participação no dia a dia, perguntar, né? Eu não sou barista de café, então eu perguntava para o meu barista qual é o melhor café. Ele dizia, não compre de tal marca. Se a senhora comprar, eu não vou fazer. Eu dava uma risada, mas eu obedecia a ele. E nesse sentido, quando ele me pede um café específico X, ele é o técnico. Eu tenho que escutá-lo. Sobretudo porque ele é o técnico e sobretudo porque ele traz para mim um entendimento de que eu vou ser feliz também fazendo aquilo. Então, eu reconheço, né? Então, é um reconhecimento de mercado e é um reconhecimento do funcionário de que, tecnicamente, ele é bom. E que eu preciso validar, mesmo que financeiramente isso me custe mais caro. Então, nós, nessa área do empreendedorismo, a gente precisa ter esses pesos e essas medidas. Se você tem uma área muito técnica e teu barista, teu mecânico, teu vendedor está dizendo ali, escuta. Analisa, se não quiser dar a resposta ali de imediato, analisa. Nós não somos os detentores do conhecimento absoluto dos nossos negócios. A gente vai aprendendo, a gente tem que ir remodelando, né? Muitas vezes a remodelagem, a solução está ali nas mãos de quem está no operacional todos os dias. Então, são pequenas ações no cotidiano que a gente pode ir transformando. E aí você vê que não é sobre café, né, Alda?
É justamente você abrir esse espaço de escuta e reconhecer que aquela pessoa que trabalha comigo, ela tem algo a dizer e que vai ajudar no negócio, não só para mim, para ele, mas para os nossos clientes também. Simplesmente a informação começa a fazer mais sentido e você começa a abrir esses espaços de diálogo. No ano passado, nós tivemos uma surpresa muito feliz no Sebrae RN, que foi, a gente chegou no primeiro lugar da pesquisa nacional de lugares incríveis para se trabalhar, na FIA. E aí eu até trouxe alguns indicadores, porque eu acho que algumas pequenas palavras respondem muito, assim, como a organização pode olhar para a saúde mental com mais cuidado. Então, tem algumas perguntas que eles dividem em várias dimensões a pesquisa, e aí eu destaquei algumas aqui que eu queria trazer para a nossa conversa, que é na questão de qualidade de vida no trabalho. Se esse funcionário gosta do trabalho que ele faz, se ele consegue ter algum tipo de equilíbrio entre o tempo que ele está no trabalho e o tempo que ele está em casa com a família ou com os amigos. Se ele sente que ele é reconhecido, aqueles benefícios que estão lá na empresa fazem sentido para ele, ele realmente tem necessidades atendidas, será que eu posso personalizar isso de alguma forma para que faça mais sentido? E não justamente trazer uma carteira padrão para todo mundo. Esse trabalho ele é reconhecido, não necessariamente reconhecido financeiramente, mas a partir do momento que a Alda escuta a opinião dele, valida, isso também é um reconhecimento. A aprendizagem, eu que sou apaixonada por aprendizado, ele consegue enxergar dentro da carreira dele um intraempreendedorismo, não necessariamente o empreendedorismo para fora, mas será que ele consegue se enxergar como responsável por essa carreira e ele consegue ter oportunidades dentro da onde ele está no trabalho para que ele se desenvolva e que tenha habilidades que ele vai levar não só ali para o trabalho, mas que ele vai levar para a vida dele. A gente brinca lá no Sebrae, que a gente diz que hoje em dia as pessoas do Sebrae, as que trabalham no Sebrae, não têm medo mais de se aposentar, porque eles reconhecem esse acompanhamento, eles saem como especialistas e eles são responsáveis pela carreira dele mesmo depois da aposentadoria. Então, a gente diz que muitas vezes o vínculo na aposentadoria ele se rompe só com o Sebrae, mas o trabalho continua ao longo da vida. E aí tem outros pontos que eu acho importantes, que são a comunicação com clareza. Eu consigo me comunicar, eu consigo falar das regras. Quando eu falo de regras, essas regras são equitativas? Elas dão oportunidade para todo mundo? Quando eu falo de autonomia e inovação, essa pessoa tem espaço de fala, ela consegue testar, se ela trouxe uma ideia, ela consegue desenvolver essa ideia? Quando a gente fala de ESG, tem a questão toda da diversidade, da inclusão. Será que todas as pessoas estão ali participando? Vamos dizer que se a gente fosse numa festa, você convidou todo mundo, mas será que você está chamando todo mundo para dançar? Será que essas pessoas elas têm possibilidade de ter voz e de construir juntos? Porque toda vez que a gente faz algo lá no Sebrae, e isso é muito forte da nossa cultura lá do Sebrae RN, que a gente faz grandes eventos juntos. Quando a gente toma uma decisão junto, o que sai daquele grupo é muito maior do que a soma das partes do grupo. Se eu fosse fazer alguma coisa sozinho, não ia sair tão rico como quando eu faço com várias pessoas pensando junto. E aí passa pela liderança, que foi algo que a gente já trouxe bastante aqui, mas eu acho que na liderança a pesquisa destaca alguns pontos que eu também quero trazer, que é justamente se eu consigo confiar nesse líder, se esse líder ele é coerente, o que ele fala, o que ele faz, e se ele também facilita a realização do meu trabalho. Então, não é o responsável, toda essa responsabilidade ela não está só no líder. Será que eu consigo fazer com que o líder seja um facilitador, mas que a pessoa também seja responsável pela sua carreira? Então, acho que é muito mais do que procurar causas ou culpados, mas eu acho que a gente conseguir, enquanto organização ou enquanto trabalho, a gente ter esse olhar de fora, a gente conseguir ter esse olhar para além do que está acontecendo no micro, mas que a gente possa compreender o fenômeno do trabalho como um todo, individual, organizacional, social. E quando você fala nessa linha, né, tem um conceito muito interessante chamado justiça organizacional, que é o quanto eu dou, eu estou recebendo,
né? Então, esse conceito de justiça, ele é talvez a gente trabalha muito programas motivacionais, né? Mas se a gente não trabalhar a percepção de justiça como um elemento de saúde e bem-estar, não adianta. Então, você pode ter o programa motivacional mais belo, ele não vai ser coerente, né? É igual a foto dos 50 anos de casamento. Será que, de fato, foi 50 anos felizes? Tem várias coisas ali, né? Que a gente... que legal, passamos esse tempo juntos, ótimo, maravilhoso, mas assim... E aí você vê, quando um casal está ali feliz mesmo nos seus 50 anos, porque não foi só o programa motivacional, né? O elemento de justiça, ele foi válido, ele aconteceu, né? Então, quando a gente fala de saúde mental nas organizações, quando o Ju diz assim, eu trago a analogia do bolo, que eu gosto de usar essa analogia do bolo para dizer assim, saúde mental é um grande guarda-chuva. Se as outras coisas não funcionarem, eu tenho o ovo sozinho faz bolo? Farinha sozinho faz bolo? Não. Mas quando eu tenho o bolo formado, e aí cada organização vai perceber, a minha organização ela tem um pouquinho de intolerância à lactose, então não bota esse leite, não. A minha organização, ela já é mais fit, então não vamos botar essa farinha aí, não, vamos botar uma integral, vamos botar um bolo de aveia. Você vai entender, mas não deixa de ser o bolo, não deixa de ser um programa de saúde mental. A gente não vai deixar de tratar o capacitismo, a gente não vai deixar de tratar questões de gênero, a gente não vai deixar de tratar de questões sobre etarismo, sobre questões de assédios. Então, a saúde mental, o programa de saúde mental, né, que é uma lei recente, depois eu posso comentar para vocês, caso haja tempo, ela diz assim, eu não tenho como produzir saúde mental se todos os outros elementos de saúde mental e trabalho não estão naquele bolo ali formado. Então, agora, como se ele vai ser de chocolate, de morango, como é que ele vai ser? Né? E quanto melhor os produtos, melhor o nosso bolo, não é? Melhor, né? A gente sabe a diferença de um bolo gostoso e de um bolo que não é muito gostoso. Então, saúde mental é a cereja do bolo. É aquilo que é a decoração. Você está dizendo que é superfície? Não. Eu estou dizendo que eu só posso decorar um bolo se eu tenho bolo. É verdade. Se eu não tenho bolo, eu vou decorar o quê, gente? Me diga. Não vou decorar, eu não tenho como decorar. Então, eu gosto de usar essa analogia, porque eu trabalho com muitos empresários, e aí eu tenho que dizer para eles por que eles têm que investir, né? E eu digo, você já decorou um bolo sem bolo? Não. Me dê um bolo. Me dê um bolo bem bonito, que aí a gente implanta um programa de saúde mental com vocês. Então, meu trabalho, às vezes, é dizer não. Não tenho como montar um programa de saúde mental com vocês agora, porque vocês precisam organizar o bolo, comprar ovos, leite, né? Porque não dá para falar de saúde mental e trabalho se eu não tenho algumas coisas organizadas ali. Se eu não tenho um alicerce. Se eu não tenho um alicerce. Então, pequeno empresário, pequeno empreendedor, empresas de médio porte, vocês podem criar o alicerce, vocês podem construir no alicerce, né? Saúde mental, ela não é dada. Ela se constrói. E ela se constrói coletivamente, né? Com todos. Por isso que a gente está nessa campanha, que saúde mental é um ato coletivo, porque saúde mental não é do campo do individual, como muitos de nós pensamos, né? A gente adoece pelo individual. Eu tenho tal coisa, eu tenho ansiedade. Mas saúde mental e trabalho, ela é do campo da coletividade. Tanto que aquilo que adoece é a mesma coisa que me restitui saúde. Ela abrange tudo. Ela abrange tudo. Alda, e a gente falou muito na questão da saúde mental no ambiente de trabalho, nas organizações. E aí, quem empreende sozinho? A gente tem um número, né, muito alto de pessoas que empreendem sozinhas. E aí, como conseguir conciliar essa vida profissional, né, essa correria do dia a dia, com a vida pessoal, com a vida familiar. Então, quais dicas vocês dariam para uma pessoa que empreende sozinho, que está nos ouvindo, né? Quais dicas importantes? Sem contar, Aldo, até me perdoe ele interromper, porque a gente atende muito microempreendedores e individuais, e essas pessoas, Aldo, você falou de performance, alta performance, se cobram muito. Sim. Mas muito, Aldo, porque eu fui atender meu fornecedor e fazer entrega e deixei de responder o cliente, aí fiquei me sentindo mal. Ou então, eu estava um dia muito cheio lá no meu espaço físico, eu sou sozinha para atender, e aí não consegui dar atenção ao WhatsApp. Então, essas pessoas,
devido a todas as suas atribuições e o desafio de ser donas de negócios sozinhas, gera ainda mais essa cobrança da performance, da alta performance que você falou. Então, se puder, inclusive, direcionar essas orientações para quem empreende sozinho, e excelente pergunta e salutar pergunta, Ana Débora, porque é a realidade de muitos que o Sebrae atende. Isso mesmo. Hoje eu faço muita mentoria para pessoas que empreendem sozinhas e querem, às vezes, crescer com o seu negócio, né? Pelos caminhos da vida terem me levado para a gestão, eu acabei fazendo mentoria nessa área. E aí tem uma coisa que eu digo muito para elas, né? Eu atendo mais mulheres. Aproveite aquilo que é bom de ser um empreendedor autônomo. O que é bom, elas começam a pensar. Liste logo o que é bom. Então, listem o que é bom. Porque o que é bom tem que ser, sobretudo, maior. Você pode ir para a praia de 10 horas. Posso, às vezes eu posso ir. Naquele dia eu posso ir, mas tem dia que eu não vou poder ir, no domingo, que eu vou estar fazendo uma entrega. Então, é muito importante você entender o seu tipo de negócio, a sazonalidade do seu negócio. Você vende mais no verão, você vende... Por quê? Porque você faz uma preparação, né? Um movimento de preparação anterior. E tem uma coisa muito importante. Se eu não estou, vamos pensar, se eu não estou como carteira assinada, cumprindo um horário de 8 a meio-dia, tem algo que eu tenho que construir ali que me dê liberdade e não me aprisione. Ao mesmo tempo, eu possa... eu digo muito isso a elas. Você faz o quê? O que é que você faz além de trabalhar? Aí elas me respondem assim, eu durmo. Eu disse, não tem alguma coisa de errado nisso, não? E aí a gente começa a trabalhar a rotina para ela incluir uma caminhada, uma atividade física, aí, sei lá, 20, 30 dias depois você está fazendo o quê além de dormir? E elas começam a falar, né? Eu estou, principalmente para a mulher, né? Que tem que cuidar da casa, dos filhos. E aí eu digo, além de cuidar de fulaninho, botar para dormir, ela, eu estou caminhando. Eu digo, quanto tempo você não encontra uma amiga para tomar um café? Quanto tempo? Então, eu vou perguntando para elas o projeto de vida dela. Porque o que faz eu estar numa atividade de trabalho, de ser uma empreendedora autônoma, é meu projeto de vida, porque eu tenho habilidade com aquilo. Eu não quero estar mais na CLT. E não há problema nenhum, mas você tem que aproveitar o ônus e o bônus. Não é só o ônus. Então, é planejar sazonalidades da sua atividade de trabalho. Eu comecei como empreendedora autônoma. Então, eu sabia que o segundo semestre, para mim, era um semestre de alta entrega. E eu disse assim, o que é que eu tenho que fazer no primeiro? Fazer nada? Não. Eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que planejar, eu tenho que mudar o meu cliente a me contratar no primeiro semestre. Por quê? Porque as empresas queriam gastar o dinheiro do segundo semestre que elas tinham lá planejado e não tinham... Então, elas contratavam a gente já no final. E aí, eu fui fazer leitura de mercado. Então, o que é que eu faço? Já começo a conversar com a empresa no final do meu serviço. Você gostou? Foi coerente para você? Ficou faltando alguma coisa? Oferto alguns encontros. Então, pode-se fazer isso, inclusive para você gerenciar melhor a sua rotina. Você consegue gerenciar a sua rotina em termos de agenda? É muito importante. Você consegue dar prazo para o seu cliente? Vamos pensar numa empreendedora de porcelana, na Páscoa, né? Tem muita gente que vende ali só naquele período. Por que eu não posso vender no Dia das Mães? Por que eu não posso vender no Dia dos Pais? Para você fazer isso, você tem que ter um planejamento para cada data daquela, para cada campanha daquela. Os pais gostam de chocolate? Talvez eles não gostem de chocolate do tipo bombom, mas se você fizer um chocolate que tem um sabor de uma cachaça ou de um café, e fazer uma parceria com o café, você vai querer dar aquele presente para o seu pai. Então, ela precisa ter tempo para estudar o mercado ali, olhar, né? Para isso, ela precisa ter tempo para ela, ter que fazer uma caminhada, ter se alimentado, ter feito a alimentação dela. Então, é perceber que para eu estar bem, aí eu começo a pensar, mas Alda, eu vou dizer não para o meu cliente se ele quer para agora, 5 dias, e eu não atendo ele em 5 dias. Ele vai entender que para um produto que sai em 5 dias e o prazo que eu estava dando de 15, e eu estou atendendo a ele em 5 dias, ele vai entender que 15 eu planejo melhor, eu entrego numa caixa mais bonita. Então, eu tenho que começar a dizer para ele o porquê que são 15 dias e não 5 dias. Eu levo 15 por quê? Porque eu planejo, eu vou comprar a caixa, eu vou deixar tudo organizado para você. Então, quanto mais eu entendo do meu negócio, quanto mais eu entendo também de quem eu sou, eu sou uma pessoa que procrastino.
Vocês vão encontrar muito isso. Deixa para fazer de última hora, entrega as coisas de última hora. Então, se você já se conhece, trabalhe no processo de psicoterapia, na atividade física, a procrastinação, porque isso vai lhe atrapalhar, não só nos negócios, como na sua vida. Então, o pilar do autoconhecimento, né, ele é um pilar muito importante. Aí, as vias que você vai procurar o autoconhecimento, ela pode ir desde uma psicoterapia a uma aproximação com elementos da espiritualidade mais próximos a você, a uma aproximação com a sua rede de amigos, porque a leitura, então tudo isso me coloca num pilar de conhecer quem eu sou, né? Conhecer o que é que me limita. Eu odeio fazer atividade física, então não bote a meta de fazer todo dia, concorda comigo? Concordo. Bote uma meta que você vai conseguir fazer. Eu não gosto de ir para academia. Vá nadar, vá fazer qualquer coisa, vá fazer algum esporte. Porque elas dizem muito, eu tenho medo de não dar conta da energia dos meus filhos, né? Porque muitas foram mães já mais tardiamente. Então, vamos dar conta dessa energia, vamos criar essa energia para que vocês consigam, façam alguma atividade com os filhos de vocês. Então, assim, eu penso que trabalhar e viver precisam caminhar juntos. É isso, eu acho que não tem uma receita, mas tem orientações, né? Tem o que eu gosto, o que eu não gosto, e aí cada um pode ir encontrando o seu melhor bolo. E a gente lê muito, né, sobre saúde mental, que é isso. Como você pode cuidar, né, melhor da sua saúde mental? É ter realmente esse equilíbrio, é você viver, é você fazer coisas que você gosta, é você ter uma rotina, né, que te traga algum propósito, né? Você trabalhar e você também aproveitar junto com sua família, fazer alguma atividade física. Se não gosta de academia, procura algum esporte. Eu também sou uma pessoa que eu odeio academia. Então, acho que muita gente não gosta, mas a gente precisa. Então, a gente precisa encontrar, né, de alguma forma, as nossas paixões, né? Eu escuto muito, né, da minha terapeuta, né, da minha psicóloga, ela diz isso, você tem que encontrar o que realmente faz você feliz, né? Você tem que encontrar propósitos, né, fora do seu ambiente de trabalho. Eu acho que isso é você equilibrar muito bem e ter esse equilíbrio e ter uma saúde mental estruturada. E aí eu acho que não é só você pensar em como ter um trabalho saudável, mas eu acho que é como você pensar em ter uma vida que seja habitável. Porque se você não está encontrando sentido, se você não está conseguindo fazer aquilo que você se propõe a fazer porque você ama, porque você tem paixão, se você está num ambiente que isso está trazendo várias situações que te limitam, que te fazem sentir tristeza, ou medo, ou ansiedade, ou te fazem estar a todo momento irritada ou irritado. Então, eu acho que não é só sobre o trabalho, mas é você conseguir olhar para a sua vida e enxergar aquilo que é um propósito para você. Muitas vezes você não vai conseguir dar conta de tudo. Na maioria das vezes, a proposta não é dar conta de tudo, mas é você ter contato com aquilo que, olhando para dentro de você, o que é que faz sentido, olhando para o seu ambiente, pensando quais são as circunstâncias que você pode ajustar criativamente para conseguir aquilo que você enxerga um sentido maior, e ter também, principalmente, suporte de pessoas, sejam elas dentro do trabalho ou fora do trabalho, ou uma equipe multidisciplinar aí quando você for buscar algum apoio pensando na sua saúde física e mental, mas que você tenha pessoas que consigam ampliar esse suporte para que você dê conta do que é mais importante e que aí não tenha esse esvaziamento de sentido. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que é: o trabalho não é a sua vida, mas ele pode ser a sua fonte de vida. Impactante isso. É impactante demais. Impactante isso, Alda. E assim, leva muita reflexão, né? Porque chegam alguns momentos da nossa vida que a gente só enxerga trabalho, né? Principalmente quando a gente está começando, e vocês falaram da importância do autoconhecimento, né? Do quanto isso é importante para que a gente tome as melhores decisões.
E como o nosso podcast, meninas, ele sempre é muito prático, né? Ele sempre é muito focado em ajudar os nossos empreendedores e empresas a enxergar soluções através dos nossos conteúdos. Vocês têm alguma ferramenta, algum conteúdo que vocês possam indicar para quem está nos acompanhando, para que eles possam começar a cuidar dessa saúde mental, a partir de agora refletir sobre a importância disso e buscar ajuda e buscar recursos para melhorarem de vida, porque efetivamente o autoconhecimento nos traz isso, né? Essa melhora de vida, essa melhora de tomada de decisão. Então, tem alguma ferramenta, algum conteúdo que vocês possam indicar? Eu acho que eu não tenho como não indicar o Sebrae, porque eu tenho assim dentro de mim que eu me construí enquanto psicóloga e me construí enquanto gestora de pessoas e também gestora de pequenos negócios, porque eu estou dentro do Sebrae. Então, eu enxergo o Sebrae como um campo de possibilidades que você consegue ter contato com outras pessoas que estão vivendo aquilo que você está vivendo, outros empreendedores que estão com as mesmas dificuldades, e você consegue formar grupos e pensar em setoriais e conseguir um atendimento, desde que seja um atendimento mais técnico, até uma escuta mais reflexiva. E lá eles conseguem criar comunidades que simplesmente você amplia o seu... É como se você... Eu gosto muito de uma analogia que diz assim, que você começa a se desenvolver e a expandir os seus horizontes à medida que o seu palco, que você... Vamos dizer que somos atores em cima de um palco e pode ser que esse palco seja muito pequenininho. E aí, a partir do momento que eu tenho mais suporte, que eu tenho mais contato com pessoas e que eu consigo ter esse apoio, o meu palco vai aumentando. E aí, quando o meu palco vai aumentando, eu consigo enxergar novas possibilidades. E a troca que o Sebrae proporciona, construindo e aproximando essas pessoas, eu acho que ela traz justamente isso. Seria contato com aqueles que podem estar passando pela mesma coisa que eu e o suporte para poder ampliar esse palco. Como empresária e empreendedora, eu já usei o Sebrae, né? Então, não tem como ratificar e confirmar, sim, que é uma grande ajuda. E as outras redes de colaboração, né? Hoje eu não estou só em Natal, por exemplo, e aí foi engraçado, quando eu fui para João Pessoa, acho que ano passado, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer network aqui? Eu não conheço ninguém. E aí foi muito engraçado, porque eu tinha um café dentro de um cowork, aí eu ficava sentada dentro do cowork, conversando com os empresários do cowork. Conversando mesmo. E aí hoje eu estou no ramo imobiliário dessa conversa. Despretensiosa, né? Porque eu entendia que eu tinha que entender a lógica da cidade, entender a lógica dos empresários da cidade, porque eu dizia assim, Natal não é João Pessoa, é muito perto, mas não é, mas eu preciso entender. Então, eu saí para conversar com as pessoas despretensiosamente, no sentido mais literal da palavra. Então, buscar frequentar eventos, buscar entender como que as pessoas hoje estão gerindo os seus negócios, as dores, né? Buscar entender também essas dores, e isso a gente faz nesses espaços de troca, né? Então, quando o Ju traz isso, eu acho que isso é fenomenal, né? Buscar também produtos desde sistemas financeiros. Então, você tem um bom gerente de banco. A gente acha que isso é uma besteira, mas não é, gente. Você tem um bom gerente de banco que te oriente financeiramente para capital de giro. Você tem um bom gestor de marketing. E aí são serviços que você pode ir contratando gradativamente a partir do momento que sua empresa for tendo corpo para isso. Enquanto eu não tiver isso, por exemplo, quando eu criei o Instituto no início, eu contratei uma empresa de marketing, mas eu não fiquei muito satisfeita com a linguagem, porque a minha linguagem era científica, e eu dizia assim, como é que pode? Se eu vendo ciência, esse negócio aqui não é ciência. E aí eu comecei a estudar marketing. E hoje eu converso com a minha empresa de marketing usando os termos que ela usa. Ela sabe que eu sei. Eu não sou gestora de marketing, absolutamente. Eu não sou formada. Mas eu li tanto sobre que eu trago alguns elementos e alguns indicadores que eu digo, olha, para alcançar isso aqui, eu não vendo o meu produto. O meu produto, alguém tem que ter a necessidade de olhar e ver. Não é picolé, não é desejo sobre, não é chocolate. É diferente. O meu produto é conscientização sobre o processo. Chocolate eu quero comer. Pronto, come.
Então, eu fui estudar. Muitas das coisas que você não consegue avançar na sua empresa é porque você não domina uma linguagem técnica com o seu contador. Muitas vezes eu dou informações ao meu contador que ele diz assim, Alda, nem pensei sobre isso. Não quer dizer que eu vou ser melhor que o meu contador, quer dizer que eu estou buscando informações para ajudar a minha empresa. Então, gente, o cenário está maravilhoso para a gente crescer, porque a gente tem informações gratuitas. Mas a gente tem que ter um filtro, né? Então, leiam, sigam redes sociais e instituições que produzam com qualidade, né? Eu digo que eu gosto do Instagram na medida que eu tenho uma restrição do que eu sigo ali, apesar do algoritmo induzir para a gente. Mas a gente está numa rede muito, muito legal, que hoje a gente não podia daqui... uma pessoa de Portugal vir para cá falar, não, pode entrar aqui, conversar com a gente e a gente trocar ideia. Então, a gente tem acesso à informação, a gente só precisa ser mais seletivo. E eu acho que esse é um critério muito importante de produção de saúde mental hoje, seletividade. Porque a gente tem tanta informação, tem tanta coisa à nossa disposição, que às vezes a gente está fazendo as escolhas inadequadas ou no tempo não maturacional da nossa empresa hoje. Talvez minha empresa não esteja preparada ainda para uma gestão de marketing, né? Para um setor de marketing. A empresa está preparada apenas agora para a questão da gestão das redes sociais. Ok, aprende nela, faz o melhor com ela, aprende a fazer, já que é você, eu, empreendedor ali naquele momento, faça o seu melhor. Não precisa postar toda semana. Mesmo os algoritmos dizendo, poste aquilo que faz o seu cliente interagir, perguntar para você, que faça sentido para o seu produto, né? Quando eu comecei a estudar marketing, eles diziam assim, você tem que postar 3 vezes na semana. Eu dizia, que danada é isso? Por quê? 3 vezes a mesma coisa? E eu dizia, Hermina, não vai postar 3 vezes. Não vai. Não me entrega. Vai postar uma vez ou a cada 15 dias, mas isso fazia sentido para o meu negócio. E a gente postava um conteúdo de qualidade e, tecnicamente, eles interagiam com a gente, porque a gente tinha tempo para pensar. Mas, talvez, para outro ramo, tenha que ser os 3 dias por conta de tal coisa. Sim. Então, o que eu estou dizendo é questione e conheça o seu negócio. Se você vende chocolate, entenda qual é o melhor chocolate do Brasil, do mundo, para você ser o melhor chocolate de Natal, por exemplo. Você precisa entender. É uma visão macro para ser meso e para ser micro, né? Então, essa é uma estratégia. Olhar, conectar, aprender com quem já fez. Nem sempre precisa ser do mesmo ramo, mas converse com pessoas que já estão no mundo dos negócios há algum tempo. Escute, mude, não tenha medo de errar. Eu digo muito para as minhas mentoradas, é para fechar? Feche. Antes que o prejuízo seja maior. Não tenha medo de fechar. Você vai abrir de novo, em outro momento. É isso aí, hein, Edi? Caramba! Hoje foi impactante, né? Foi. Sempre é, na verdade, só que eu acho que quando a gente fala no sentido mais pessoal, acaba individual, tendo uma personificação maior, né? Então, acho que a gente conseguiu deixar muitas lições e instruções mesmo, práticas, para quem está nos acompanhando e para quem gostaria de causar essa revolução, essa transformação na sua saúde mental, que é algo tão importante, que é algo que, se não está bem, o restante também não está bem, né? Então, a gente precisa dar atenção a isso e dar a merecida relevância que isso tem na nossa vida, seja profissional, seja pessoal, porque hoje está tudo conectado, está tudo interligado. Então, tudo junto. É tudo junto. Não existe esse negócio de separar, abriu a porta da empresa, está tudo certo. Não existe isso. Então, a gente precisa entender a importância disso para as nossas vidas e que resultado isso traz. Então, muito obrigada, meninas, por ter nos ajudado a entregar um conteúdo tão bacana para os nossos empreendedores. A gente está muito feliz com a entrega de hoje, né, amiga? Sim, nosso 11º episódio é de... Tá voando, meu Deus, já gravou tudo isso. Já gravamos. Eu lembro quando a gente gravou o primeiro, tinha só lá o primeiro. A gente disse, nossa, o dia que a gente chegar que tiver vários itens aqui para o pessoal poder escolher a sequência que assistir. Passamos dos 10. Hoje já temos várias opções para o pessoal ver, rever, dar uma rememorada, não é? Isso, e tá tudo, gente, disponível no nosso YouTube. Todos
os demais episódios anteriores, falando sobre experiência do cliente, inteligência artificial, comportamentos empreendedores, sociedade versus solidão, né? Então, negócios de impacto, tem muito tema que eu até estou começando a me perder aqui. Deixa eu chegar no 50º episódio pra você ver. Exatamente. E hoje, né, a gente encerrou nosso 11º episódio falando sobre uma temática tão importante, né, que é saúde mental. Um tema tão sério, né, que, como você falou, merece a relevância nos dias atuais. E com essas duas super profissionais, né, que é a Alda, que foi um prazer conhecê-la, Alda. Igual, gente. E nossa Ju, que está conosco, né, no nosso dia a dia, que é uma artista também, que a gente aprende com ela todos os dias, né? Prata da casa. Exatamente, aí é um diamante da casa. É verdade, concordo. Então, meninas, muito obrigada pelo episódio de hoje. Obrigada por ter nos auxiliado de uma forma tão acessível, né, entregar esse conteúdo. Fica aqui as portas escancaradas para próximas oportunidades, né? Um tema que não se esgota e nem deve se esgotar aqui. Tem muita coisa a ser falada sobre saúde mental. Então, que fique o convite para próximas oportunidades também. Exatamente. Quero muito agradecer também, dizer que para mim é uma felicidade enorme poder estar aqui, conversar com vocês, ter reencontrado a Alda e encontrar uma Alda tão cheia de experiência, que me dá muito orgulho, que eu admiro muito. Foi realmente um reencontro, porque a gente não se via há muito tempo. E foi um reencontro muito frutífero, Alda. Eu acho que a gente tem muito que expandir. E não deixa o espaço aberto aqui, não, porque a gente acaba voltando mesmo. Por favor, sem cerimônia. O convite está feito para a gente falar sobre outra temática. Sim. Eu conheço a Ana Débora e a Ednete dos processos seletivos que elas entraram como trainee. Eu já estava no Sebrae. 2013. 10 anos, vai fazer 11, Edi. Olha aí, a gente ficando velhinhas no Sebrae, tá vendo? E Ju falou que as pessoas não têm mais medo de se aposentar no Sebrae, né? Vamos ser dessas velhinhas aí também, viu, Ju? Poder estar aqui, conversar com vocês e compartilhar esse espaço também é uma honra para mim, porque eu admiro muito tanto a Ana Débora quanto a Ednete. Então, muito obrigada, muito obrigada. Demais. Muito feliz por estar aqui. E que bom que nossa conversa foi muito boa. Fico à disposição. E é isso, gente. Muito obrigada, porque eu acho que quando eu falo assim, reencontrar, né? O reencontro é também produção de saúde, né? Então, quando a gente se encontrou antes do próprio podcast, foi muito bom, porque foi bom ver a trajetória, como é que eu estava, vice-versa, né? Então, isso é saúde mental também, né? O trabalho que vocês fazem é produção de saúde para a sociedade. A gente precisa ter isso muito fortemente certo dentro da gente, né? Que aí vocês fazem com mais leveza, com mais carinho, intensidade, porque, de algum modo, quem vai estar escutando o podcast aqui, de 1000, que estejam escutando ali e que façam sentido, a gente já contribuiu ali de alguma forma para ir buscar ajuda, para ir buscar interação. Então, o nosso trabalho, de fato, é com o humano e ele vai tendo a mesma proporção que o humano tem, ele é gradativo. E aí, super obrigada pelo convite, né? Não é à toa que hoje a minha empresa trabalha com saúde mental e trabalho, então a gente tem que ter esses espaços como espaços de produção de saúde. Então, obrigada pelo encontro, pela troca e pela leveza do espaço de hoje. Nós que agradecemos. Verdade. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Já fica o convite para você continuar acompanhando os nossos próximos episódios. Siga as nossas redes sociais no @SebraeRN e não deixe de visitar o nosso portal. As meninas, nas indicações delas, inclusive de recursos e ferramentas, indicaram vocês a procurar o Sebrae. Então, nós temos um portal digital recheado de muito conteúdo, ferramenta, webséries, vídeos que podem lhe dar suporte na gestão do seu negócio. Então, não deixe de visitar o digital.rn.sebrae.com.br e nos vemos no nosso próximo episódio, né, Ana Débora? Exatamente. E lembrando, Edi, que no nosso portal tem um vídeo sobre saúde mental e um e-book.
no ambiente de trabalho. Então, não deixem de acessar e também de ouvir os nossos episódios anteriores, que todos estão no YouTube e no seu agregador de podcasts preferido, né? O Spotify ou o Deezer. E conferir nossos próximos, que vem muita coisa boa por aí. Muita coisa boa por aí. Então, nos vemos no nosso próximo episódio. Um beijo e até lá.